Olá, rubro-negro! Hoje tem Malvadão, o clássico dos milhões, com a repercussão em toda a mídia, com a mudança de rota do Flamengo, o BAP lá batendo martelo, precisa trazer o elenco principal para resolver essa questão do Carioca, beleza? Crédito de imagem com relação aos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo e mete o dedo no like, porque eu fico grato e bora lá com redação, jogo aberto e Sport Center na cobertura de tudo isso. Tem clássico dos milhões, aquele encontro que todo mundo adora entre Flamengo e Vasco da Gama, Maracanã. O Flamengo, pelos resultados do time sub-20 na competição estadual, vai com os titulares para realmente encarar de igual para igual o Vasco. A noite desta quarta-feira reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo, que entra em campo logo mais, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Vasco, a baixa fica por conta do atacante Ryan. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Agora sim quero falar com vocês, porque é briga de gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais completa, só que os resultados não vieram e agora a diretoria mandou time titular para enfrentar o Vasco, que tem uma baixa considerável. O Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time completo do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje. Senão perde de muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que de repente jogar mais partidas, então agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu. Pelo menos o Flamengo pontuar melhor, né? E descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas. Mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco. E o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação.
Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. E é isso, hein? A gente vai direto lá pro Rio, porque o Rafael Marques tem informações e bastidores de como aconteceu a conversa e também, né, Rafa, a definição pro Flamengo voltar a ter seus principais jogadores ou iniciar, de fato, a temporada com seus principais jogadores. Como é que foi essa conversa e o que tá definido, hein, Rafa? Pois é, a gente falava desde segunda-feira sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e apesar da vontade contrária do técnico Felipe Luiz, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Felipe Luiz queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também a relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Não sabemos qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo logo mais. O que se sabe é que os jogadores estão liberados e só vão se apresentar na concentração a partir das 5 da tarde. Tem que chegar para o lanche, que será às 5h30. Tem até um almoço marcado para 1 da tarde lá, mas a tendência é que somente jogadores que estejam se tratando participem deste almoço. Fato é que, depois dessa apresentação, os jogadores vão conversar com o Felipe Luiz e vão se posicionar a respeito desta decisão. Não é possível afirmar que os jogadores gostaram ou não gostaram. Uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo me disse hoje o seguinte: jogador de futebol gosta de jogar. Você acha que eles preferiam ficar fazendo treinamento em tempo integral no Ninho do Urubu ou entrar em campo logo mais para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? No entendimento dessa pessoa, a maioria dos jogadores pelo menos gostaria de jogar hoje contra o Vasco da Gama, e isso vai acabar acontecendo a despeito do sentimento de muitos torcedores que achavam melhor o elenco principal do Flamengo se preservar para a sequência da temporada. Repito, uma reunião que durou mais de 3 horas e que acabou sendo definitiva para a utilização do elenco principal. É assim que o Flamengo hoje vai estrear com as suas principais figuras, não necessariamente todos os jogadores, é preciso considerar caso a caso, mas certamente o elenco sub-20 por hora não será mais a base do time que disputa o Campeonato Carioca, Bruno. E foi até curioso porque depois o Flamengo emitiu uma nota, né, para informar que os jogadores do elenco principal participariam da partida. Como é que tem que ser tomada essa decisão? Por quem, Breiler? É por parte da direção? É por parte do departamento de futebol? É em conversa com os atletas? Como é que você vê? Não, tem de ser conversado com a diretoria, mas a opinião prioritária para tomar essa decisão deveria ser da comissão técnica. A comissão técnica é quem define as diretrizes de planejamento e que, naturalmente, vai lidar com a pressão de um eventual resultado negativo, de disputar o quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, o Felipe Luiz deveria ter autonomia para, numa dúvida, numa dividida com a diretoria, bancar essa decisão. A diretoria chama essa responsabilidade. E eu entendo o lado do Felipe Luiz também, de ficar chateado, porque há todo um planejamento de treinos que é comprometido e, naturalmente, o Flamengo escolhe prejudicar a preparação para a temporada por receio de, quem sabe, ser rebaixado no Campeonato Carioca, que é um risco muito remoto. O risco principal é aumentar o calendário de jogos, já que no quadrangular são 6 jogos, em comparação com os 4, caso o Flamengo se classifique. Mas ainda assim, eu vejo que a diretoria do Flamengo adota uma postura hiper cautelosa e não é garantia de nada. O Flamengo entrando com esses titulares, com só 9 dias de treino, vai ganhar do Vasco? É um clássico, não dá para saber. Então, e além do risco de expor atletas à lesão. Então, para mim, é uma decisão que deveria ficar mais sob a responsabilidade da comissão técnica e não necessariamente da diretoria. É porque é até curioso quando o Rafa conta pra gente, né? E essa discussão existe entre os torcedores também, aí a gente ouve assim, porque o torcedor preferia ver o time focado nas outras competições. Perde um clássico hoje para ver o que acontece, não é, Mari? Exatamente. O torcedor vai entender, assim, de uma maneira tão racional. Para mim, o erro está um pouquinho antes ali, no planejamento do início da temporada.
Porque o ideal era você pensar no plano B, né? Tá, a gente vai colocar o time sub-20 para disputar o campeonato estadual, ou até, enfim, certa rodada ali. Tá bom, mas se a gente não conquistar X pontos ou não atingir X número de vitórias, enfim, e aí? Aí você faz outro plano, você antecipa a volta de alguns jogadores do elenco principal, já começa a trabalhar de uma forma antecipada justamente para prevenir que de última hora você precisa colocar os caras ali num clássico importante. Então, acho que para mim o erro está um pouquinho antes, de você já ter programado um plano B. Corre o risco desses jogadores não estarem ali com ritmo, né? É o que a gente pode discutir também mais pra frente. E eu chamo a Lívia Laranjeira porque hoje tem clássico no Rio de Janeiro, né? Foi o nosso primeiro tema aqui do Redação, o que o Flamengo vai fazer, mudou tudo ontem e vai estar lá em frente ao Maracanã, que será o palco do confronto às 9h30 da noite. Maracanã de volta, né, ao calendário do futebol carioca, do futebol brasileiro. O gramado passou por uma manutenção depois do Jogo das Estrelas do Zico no fim do ano passado e não estava sendo utilizado nessas primeiras rodadas de campeonato carioca, né? Então reabre justamente para esse clássico, para esse jogo de peso entre Flamengo e Vasco. A gente começa falando do Flamengo, que, como você disse, mudou o planejamento. Né? O planejamento inicial era de ainda ir para esse jogo de hoje com o elenco sub-20, com o Bruno Pivetti no comando do time. Só que as primeiras rodadas do Carioca e os resultados ruins do Flamengo nos 3 primeiros jogos fizeram com que a direção, especialmente a presidência, a Gávea, tivesse esse desejo e pressionasse para essa mudança no planejamento. O Flamengo só tem 1 ponto conquistado em 9 disputados até aqui. Ontem rolou uma reunião lá no Ninho do Urubu, que teve a presença do BAP, o presidente, né, Luiz Eduardo Batista, do diretor de futebol José Boto, do Felipe Luiz. Eles se reuniram e ficou então decidido que o Flamengo vai para esse jogo de hoje com o elenco principal. Essa decisão gerou incômodo, especialmente no departamento de futebol, que foi quem traçou toda essa estratégia, todo esse planejamento, pensando em estrear o elenco principal no dia 28, né, no jogo contra o São Paulo, já pelo Campeonato Brasileiro, para depois ter como objetivo principal o jogo contra o Corinthians pela Supercopa. Então houve esse incômodo por causa dessa decisão, mas o temor do Flamengo, da direção, é ter que disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Eu acho que é muito difícil falar em rebaixamento, quero ouvir a opinião dos amigos aí da mesa, acho muito difícil falar em rebaixamento do Flamengo, só que com a mudança no regulamento, como é que ficou a situação do campeonato? São 2 grupos de 6, 2 grupos de 6 clubes, e aí os 2 últimos de cada grupo disputam um quadrangular para ver quem vai ser rebaixado e quem vai escapar. Se o Flamengo tiver que jogar esse quadrangular, são 6 partidas, porque são jogos de ida e volta contra os 3 outros clubes do quadrangular. Sendo que se passar para o mata-mata, são só 4 partidas. Então isso tem um impacto até no calendário. Por mais que a gente possa debater que é difícil o Flamengo efetivamente cair, o impacto no calendário também é relevante. Fato é que então ficou essa decisão de ir para o jogo com o elenco principal, os treinos de manhã e à tarde marcados para hoje não existem mais e fica a dúvida de como o Felipe Luiz vai montar esse time titular, porque ele vai decidir, com base na condição física de cada um, no que ele está vendo nos treinamentos, quem é que começa jogando. A decisão não implica em ter o time titular começando os 90 minutos. Ele pode decidir começar com alguns titulares, começar com reservas, pode até usar alguns garotos do sub-20 na equipe que começa jogando contra o Vasco hoje. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber como é que ele manda o time a campo. O fato é que o Flamengo precisa dar uma resposta, precisa vencer. Tem um jogo bastante importante contra o Vasco, que já é um jogo que movimenta muito nessa situação ainda mais. Com relação ao Flamengo, é curioso, né? A Lívia trouxe um tema que a gente já, de alguma forma, abordou aqui na abertura do programa, não exatamente na linha que ela colocou, mas assim, o que eu acho é que o Flamengo hoje tem um problema que já está criado, um problema que foi criado pelos resultados do Sub-20. O Sub-20 fez 1 ponto em 3 jogos, contra 3 times
Não dá para dizer 3 times fracos, porque dentro do cenário do Campeonato Carioca, o Volta Redonda é um time mais estruturado. É o único que está na divisão nacional, está na Série C. Os outros não têm divisão nacional. A Portuguesa é a lanterna do campeonato, como o Flamengo, né? E o Bangu é um time que acaba de voltar do rebaixamento do campeonato estadual. Então, assim, o Flamengo fez 1 ponto em 3 jogos. Sim. Tem 2 clássicos para disputar. Pode cair no quadrangular anti-rebaixamento, que complica o planejamento. Ou seja, o uso dos titulares, ele já sofreu um abalo, a não ser que, aí é que a gente vai voltar ao tema do início do programa. O Flamengo top não ligar para ser rebaixado, se essa for vamos jogar tudo com o sub-20, se for para o quadrangular vai jogar com o sub-20 também, se for rebaixado, foi, vida que segue. O presidente do Flamengo, no exercício do que me parece ser o seu direito, né? E é cobrado por pelo isso. cargo que ele ocupa. Ele é cobrado por ele isso. botou um institucional na frente. Falou, gente, não dá. A gente não pode correr esse risco. Dentro do problema que já foi criado, né? A solução vai ser usar o elenco principal. E isso cria outros problemas. Ok, ele sabe disso. E é por isso que a reação não foi boa, né? Do departamento de futebol. O presidente está tentando resolver um problema e criando outro. Sim, mas o problema foi criado aí, ó. Foi. Por esse 1 ponto aí. Mas olha a tabela. Hoje, hoje quarta-feira, tem metade dos jogos da rodada, né? Mas o Flamengo tem um jogo a mais. Mas tudo bem. Mas tem um cenário hoje que não é impossível. O Botafogo joga contra o Volta Redonda, o Botafogo estreia no seu time titular ali também. O Volta Redonda é um time competente, mostrou essa competência justamente contra esse Flamengo Sub-20. Se o Botafogo não vence o Volta Redonda e se o Maricá não vence o Bangu e o Flamengo consegue a vitória contra o Vasco, o Flamengo termina... Talvez já esteja resolvido o problema. Termina não na liderança do campeonato, porque o saldo do Flamengo está muito ruim, está com menos 4. Sim. Mas termina ali, com 4 pontos, como todo mundo, assim. Então, assim, é tempestade em copo d'água. Agora, é tempestade também, né? É isso, assim, a tempestade em copo d'água, ela existe um pouco. Porque... A tempestade, por enquanto, está dentro do copo d'água, mas ela existe. E se sair do copo d'água... É isso, assim. Mas é uma decisão questionável, assim. Agora, Marcelo, questionável. Nós nem nos atrevemos a fazer campinho, porque se o planejamento mudou ontem, né? Mas podemos fazer um exercício, não podemos? Temos os 2 aqui para vocês se basearem, tá? E é até interessante, assim, porque também nem está descartado que joguem atletas do Sub-20, por exemplo. Pode ser, né, um misto. Olha os times que o Flamengo tem condição de montar com quem está aí hoje. Não tem Paquetá ainda, porque a negociação não está confirmada, né? O da esquerda seria mais ou menos... a gente ainda não botou o Endro, quer dizer, o Endro já está ali como opção, mas ele não seria para hoje, por exemplo, porque não está regularizado. O Endro, o goleiro recém-contratado, mas fica como segunda opção. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. E aí, assim, gente, pode ser que o Plata, na verdade, seja o verdadeiro titular. São opções, tá? Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo ou Alan, Saul ou De La Cruz, sendo que o Saul, nesse momento, está se recuperando de uma cirurgia, né? Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e o Bruno Henrique como reserva do Pedro. Está sobrando opção no time reserva. E, assim, de todos esses jogadores aí... Quer dizer, todos esses jogadores aí, no mínimo, disputariam vaga em qualquer clube da Série A, certo? Mais do que isso, né, Marcelo? Mais do que isso. Né? O da esquerda eu não estou nem falando. O da direita disputaria o Campeonato Brasileiro para vaga no G4. Disputaria para vaga no G4. Disputaria título sem ser o grande favorito. É isso aí. Imagina para o Campeonato Estadual. Isso. Então, agora, eu vou fazer o papel aqui de professor Pardal. Tá bom? O que você vai inventar? Goleiro. Eu acho que o goleiro vai jogar. Não tem esse cabimento o Rossi não jogar. Hoje, jogo de hoje. Porque o impacto físico para ele seria... menos, pequeno. Né? E a importância da presença dele acalmar, enfim. Pelo menos um zagueiro. Vamos lá. O Flamengo tem ali o Iago. O que é mais interessante agora? Já botar o Vitão para jogo? Não pode, não está escrito. Para testar? Não está escrito. Ah, ele não está inscrito? O Vitão também não é opção, como é? Não é opção. E o Iago, que vem jogando, está sendo negociado com a MLS. Não sei se vai impedir alguma coisa. Pois é. Iago e Léo Pereira, digamos,
É o João Vitor, né? Que já jogou no time principal. Pode ser ele em vez do Iago. Acho que ele tá mais exposto do que qualquer outro jogador desse sub-20. Eu botaria um zagueiro do time principal. No meu exercício, assim, um exercício. Laterais, eu colocaria os 2 laterais. Os titulares? Os titulares. Não, peraí, Marcelo. Titular ou reserva. Ah, tá. Dois profissionais. Entendi, o Flamengo tem 4 laterais. Alexandre, Varela, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Eu pegaria 2, colocaria ali naquele Felipe Luiz, se pudesse, até ele entrava hoje aí pra descansar mais dos caras. No meio campo. Deixa que eu seguro essa bucha aqui. Colocaria o Pulgar e o Everton Araújo. Tranquilo. O ataque, eu colocaria pelo menos o Cebolinha. E botar aí a linha ofensiva do Flamengo, do Sub-20, não é ruim. Tem jogadores que podem, nesse time aí, fazerem, com esses titulares, com esses jogadores profissionais, fazerem bons papéis. O Daniel, o Chola, o outro menino que é o destaque do time, não é o nome dele, o atacante que fez o gol contra o Mirassol. Guilherme. Enfim, eu faria um time assim, que acho, e aí é mero achismo, né? Enfim, que poderia ser, já ter feito parte do planejamento inicial. Pelo lado técnico, se a gente pensasse assim, vamos botar esse time reserva para encarar o Vasco, tem jogo. Evidentemente, não estou dizendo que que o reserva do Flamengo é vitória garantida contra o Vasco. Vamos lá. Não, mas... O time titular do Flamengo tem tido dificuldade contra o Vasco, não venceu o Vasco no Campeonato Brasileiro. Nem o titular, nem o reserva é vitória garantida, Marcelo. Mas você tem um time com condições de disputar o Clássico. Claro. Né? Mas eu acho que o Felipe Luiz também, e isso passa muito pelo modo dele de gerir o clube, vai olhar a condição física. Quem hoje está mais pronto para entrar em campo... correndo menos risco. E tem que pensar que é um jogo contra o Vasco titular, o resultado, mesmo com o time titular, o resultado pode não vir. Se o resultado não vier, o Flamengo tem um jogo no fim de semana que é a 3 dias do que realmente importa, que é a estreia no Campeonato Brasileiro na quarta-feira da semana que vem contra o São Paulo. Usar mais os titulares hoje talvez possa ser um risco maior do que usar no fim de semana. Ainda que tenha menos condicionamento físico, você poupa mais para a estreia que realmente importa. Eu acho que isso também vai entrar no jogo na hora que o Felipe Luiz ali definiu. Ontem, Marcelo, conversando... Era uma conta que ele não queria estar fazendo nessa altura da temporada, né? Ontem, conversando com uma pessoa do clube, do Flamengo, ele estava me dizendo o seguinte, o problema é que assim, o Flamengo, ele tirou os primeiros dias para os exames, né? Esse time profissional tirou os primeiros dias para os exames e ele tem, hoje, que era ontem, 5 dias de treinamentos físicos e técnicos visando a pré-temporada. Ou seja, não foram treinamentos visando estratégia de jogo, não foram treinamentos visando a parte coletiva. Foram treinamentos físicos e técnicos visando, são 5 dias de treinamentos visando a pré-temporada. Então, a pessoa me falou, evidentemente, o titular mesmo que vai entrar em campo, não vai entrar em campo preparado para enfrentar esse jogo. Vai jogar com a memória, né, que tem já o coletivo que tem, o trabalho coletivo que tem, com um pouco de lastro físico que conseguiu agora nesses 5 dias. Bom, esse foi o vídeo. Hoje tem Malvadão no Maracanã lotado. Vai representar pontapé inicial da temporada e o Felipe Luiz vai conciliar ali quem tá melhor fisicamente. Hoje a prioridade é manter o Flamengo classificado ali para as quartas de final, entre os 4, não precisa estar em primeiro, em segundo, é sair da zona de disputa para quem vai cair, porque aumenta o número de jogos, como todos têm dito aqui, beleza? O vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilha, comenta, deixa seu like, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra!